Olá! Bem-vindos ao Degusta, uma pitada de conhecimento da Escola para Resultados. Mensalmente, a Escola para Resultados vai promover conteúdos com profissionais do setor de hospitalidade, especialistas em marketing, vendas, tecnologia. O nosso objetivo é de repassar os conhecimentos e experiências desses profissionais dentro das dores atuais do mercado, dentro de situações que todo mundo está vivendo. Então, o Degusta tem esse objetivo, dar pequenas pitadas de conhecimento no momento em que a hotelaria está passando por uma revolução. Os conteúdos sempre ficarão disponíveis em duas plataformas da escola, o YouTube e também a novidade, o podcast. Assim, você poderá ver e ouvir o conteúdo em qualquer lugar, aonde quiser e no tempo que preferir. Antes de chamar os nossos palestrantes, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, empresas e entidades que valorizam a formação e qualificação da mão de obra no setor de hotelaria e turismo. Quero agradecer a R1, em nome do Rafael e toda a equipe, que sempre estão nos apoiando em nossos eventos, a Airbon Sistemas, a Omnibis e a PM Web, que são nossos grandes patrocinadores. E também ao apoio institucional do Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil, mais conhecido como FOB, e pela Resorts Brasil. Então vamos lá. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. São eles: Valéria Fenato, diretora e consultora em Revenue Management, RM, da Markup Consultoria. A Valéria é professora, consultora de RM, já prestou consultoria em várias redes, hotéis independentes, empresas de tecnologia também, formada em especialização em marketing para a ESPM e também com uma extensão de RM avançado pela Universidade Cornell. O Guilherme Marques é o diretor de Revenue Management RM da América do Sul, da COR, profissional com esse também bastante tempo, trabalhamos juntos lá na COR, formado no SENAC e com algumas especializações também na Cornell University. Atua na hotelaria há 15 anos, experiências em empresas nacionais como Pestana Hotels Resorts e a COR, tanto no Brasil quanto na Europa, como na área de RM. Então, Valéria e Guilherme, bem-vindos ao Degusta. Obrigada pelo convite, Jefferson. Prazer estar aqui. Bom, gente, nós vamos compor aqui algumas perguntas para vocês responderem. Então, nós vamos fazer uma sequência cronológica. Então, primeiro a Valéria e, assim, concomitantemente, o Guilherme, já na sequência, já vai dar a sua resposta também. Primeira pergunta: qual a importância da função de RM no momento atual? O RM sempre tem um paradigma, que a função ela é muito mais proveitosa, ou útil, talvez seja a palavra certa, em períodos de alta demanda. Verdadeiro ou falso? Qual é o ponto de vista de vocês, dois especialistas em RM? Legal, então vamos lá. Eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que entender essa questão do paradigma, Por que surgiu essa questão de que o RM é útil ou só é útil em períodos de alta demanda? De fato, os períodos de alta demanda são os períodos onde existe a maior oportunidade de maximizar a receita. Isso sem dúvida nenhuma, porque são momentos em que você pode escolher a demanda, Você tem tanta demanda que você pode escolher aquela que é mais lucrativa para o seu hotel. Então, a oportunidade se apresenta melhor em períodos de demanda, mas não quer dizer que nos outros períodos o RM não tenha uma validade, ou não tenha uma função. Pelo contrário, eu acho que a função do RM tem se tornado cada vez mais estratégica. A gente tem visto, de forma muito positiva, porque a gente vem pregando isso, Quem está mais envolvido com isso, o Guilherme também pode dizer, vem pregando há muito tempo que o RM não poderia ser um isolado dentro do hotel, ele tinha que interagir com vendas e marketing, e isso eu acredito que vem acontecendo, cada vez mais. Então, de forma cada vez mais estratégica, esses departamentos decidem juntos, e isso é muito positivo.
O RM também é responsável, por exemplo, de entender a composição da receita e dos custos do hotel, quer dizer, quanto custa produzir, né? Quanto custa gerar essa receita ou gerar uma receita adicional, e isso é muito importante para aquela última linha lá de lucros do hotel. Então, eu acho que o RM tem, entre essas que eu falei, mas muito mais atribuições que estão além de fazer tarifas dinâmicas em períodos de alta demanda, né? Um exemplo muito prático que a gente pode dizer agora de pandemia e pós-pandemia, quando a gente chegar nela, é que o RM vai ter a função de redescobrir quem é a sua concorrência, né? Tudo mudou, os produtos mudaram, o seu próprio hotel mudou, os concorrentes mudaram, então quem é essa cesta competitiva nova? Quais são os novos padrões de comportamento e de precificação? Então, tem muito trabalho para fazer, não é só em períodos de alta demanda. Legal. Guilherme? Bom, antes, boa tarde a todo mundo. Obrigado novamente, Jefferson. Prazer estar aqui, falar da nossa área. E é um paradigma mesmo, a gente ouve de vez em quando essa afirmação de que o RM é mais valioso nos tempos de alta demanda, mas que eu discordo completamente por esses pontos que a Valéria falou, mas também por o que a gente está experimentando hoje, né? Os RMs, mesmo nesse período de baixa ocupação, estão trabalhando muito, estão muito ocupados. E eles são fundamentais na definição de estratégia, na tomada de decisão junto à liderança do hotel, gerente geral, com as equipes de marketing e vendas, fundamental nas análises. Tem muitas oportunidades e diferentes cenários para você calcular. A gente está fazendo muito isso. Né, testes de cenário, testes de elasticidade da demanda, a sensibilidade ao preço, cálculos de volume incremental que você precisa para compensar promoções ou ações ou ideias, atacar novas frentes, muitos projetos em curso, muita revisão de estratégia. A Valéria também falou de concorrência, né, o comp set, o mix dos clientes pode ser muito diferente do que era antes. Então tem muita análise, né? Muita discussão, debate e estratégia, né? Então é um contexto muito desafiador, onde eu vejo como fundamental o papel do RM para ajudar a liderança nessa tomada de decisão. E preparar para o futuro também, né? Eu gosto de ser um otimista, eu acho que é uma fase muito difícil, mas vai passar. Daqui a um ano e meio, não sabemos como a vacinação vai avançar, mas vai retomar com força, acho, em algum momento. Porque as pessoas estão cansadas do isolamento, de ficar em casa e tal. Talvez uma parte do segmento corporativo não seja o que era antes, talvez os eventos sejam diferentes, mas vão ter novos segmentos, vão ter novas oportunidades, vão ter um lazer no Brasil que as pessoas estão descobrindo também. Eu acho que a gente tem que se preparar para o futuro. E o RM é fundamental na alta e na baixa, eu acho. Legal, concordo plenamente, né? As pessoas têm falam, mas RM, qual a função agora? Vamos cortar, né? Teve tantas áreas, né? Vamos dizer assim, avaliadas agora na redução, né? Que infelizmente foi necessária ser feita, mas as pessoas não têm, talvez ainda, depois de tanto tempo, ainda o papel claro do RM e a sua evolução, né? Agora a palavra estratégia, né, que é sempre anexada a isso, talvez seja mais forte do que num passado. E a gente precisa realmente trabalhar, não só nas grandes operações, como o caso da Cor, que o Guilherme trabalha, é muito mais fácil conscientizar, mas na hotelaria como um todo, né, na independente também. E numa área, né, que o RM atua numa área com... Eu tenho uma amiga dona de hotel que fala, né, que ela contratou um planilhudo, né, um cara especialista em planilhas de Excel para montar previsões para ela e poder seguir melhores caminhos dentro do universo hoteleiro. Numa área com tanto dado, tanta informação que é utilizada como base para as tomadas de decisão, como lidar com essas incertezas do mundo atual dentro do papel de um RM? Pois é, né, Jefferson? Você sabe que, assim, fazendo uma observação da resposta anterior e já emendando com essa, porque tem tudo a ver, uma das coisas que a gente não citou, né, é que o RM é o grande responsável por elaborar cenários, né? Porque as estratégias acabam saindo dos cenários elaborados.
E nunca esteve tão difícil, né, Guilherme, elaborar cenários como agora. Então, assim, como que eu lido com isso, né? Tudo é tão imprevisível agora. Então, o que eu tenho falado para os meus clientes, meus colegas hoteleiros? Lide da forma que dá para lidar hoje com todas as incertezas. Então, faça análises por períodos pontuais, por períodos mais curtos, e eu acho que o RM, o hoteleiro, ele tem que ter clareza de que o processo de fazer previsões, o processo de fazer forecast, ele não tem nada de mágica, ele não tem nada de, né? Ele é basicamente uma projeção baseada em histórico, ponto. A forma como você vai fazer isso, né, os modelos que você vai usar, se é um modelo mais elaborado, matemático, estatístico, se não é, se é um modelo de pick-up que você fez ali no teu Excel, não importa, ele é baseado em histórico e você vai fazer uma projeção futura. Ninguém vai jogar lá um número que, né, do nada. Então, nesse aspecto, nos momentos que a gente tem que olhar para esse período curto de histórico que eu poderia utilizar para fazer a minha previsão futura e ter uma clareza e uma honestidade de olhar para isso e dizer, ok, está se formando aqui um novo padrão e eu posso usá-lo como previsão? Ou isso aqui não é padrão, a demanda ainda está muito volátil e é arriscado fazer previsão com base nesse histórico. A gente tem que chegar a algum momento que a gente tem que assumir isso, porque ninguém tem bola de cristal, ninguém vai adivinhar, né? Então é isso, eu acho que é ser muito honesto, muito pontual com os seus pares, com os seus colegas, com os seus chefes, de dizer, olha, não sei, mas vamos elaborar um forecast muito curto, vamos acompanhar de forma muito próxima as reservas que estão chegando, se elas estão sendo feitas, o nível de cancelamento, o que eu estou conseguindo converter ou não, e aos pouquinhos a gente vai voltar a ter a elaboração do nosso forecast. Guilherme? Se a gente olhar por um lado, assim, num copo meio cheio, tanta incerteza traz uma facilidade ao prever que você não vai lotar. Porque o maior desafio do RM e talvez nos períodos de alta, onde faz a maior diferença o trabalho do RM, é você nas datas onde você sabe que vai lotar, você, com essa previsão, tomar decisões sobre o que você vai abrir, fechar e a que preço você vai vender, para você vender, tirar a melhor contribuição possível de toda aquela demanda que tem, você não vai conseguir atender, então vai ter que selecionar os clientes mais valiosos. Com esse cenário de baixa ocupação e tanta incerteza, isso ficou mais fácil prever quando não vai lotar, porque são raros hoje os dias que vai lotar, dependendo do seu hotel, tá? E do tamanho do hotel e onde você está. Se você é um hotel que está no litoral ou num destino turístico, claro, se você é um resort ou não. Mas vamos dizer assim, hoje, com menos dias lotados, está mais fácil para você fazer a estratégia. E se você não vai lotar, é um básico de uma estratégia RM, todas as tarifas abertas, o seu preço competitivo no mercado, e vamos lutar por todos os clientes. Então, a incerteza, por um lado, traz se você olhar para essa ótica de é mais fácil fazer a estratégia quanto a dias lotados, isso é. Mas é muito difícil, que é o que a Valéria estava dizendo, fazer previsões agora mesmo para você fazer os cenários e pensar sobre escalas ou sobre a gestão dos seus custos, a operação mesmo, e tomar decisões sobre um futuro próximo, né? Você tem que ver os dados disponíveis hoje, são poucos, talvez ainda um pouco inconsistentes e flutuam muitos, né? Porque se você muda, como a gente teve em São Paulo recentemente, o anúncio dessas restrições e outras cidades também, muda muito. Você tem que, na hora, recalcular tudo. Então, realmente é difícil hoje fazer previsões mais acertadas como a gente, com um histórico mais regular, mais previsível, fazia, né? Mas é isso. Hoje a gente tem olhado muito... são tendências de comportamento do cliente, comportamento das reservas numa base grande para fazer previsões, mas elas são revistas a cada momento, precisam ser revistas. O que eu percebi, né, de experiência da primeira fase do Covid, que agora está se retomando de novo, não que se perdeu durante, mas teve mecanismos um pouquinho melhores que o pessoal se deu ao luxo de não fazer quase que diariamente forecast, né? Olhar o cenário, ver se mudou, qual a previsão, quem cancelou, o que não cancelou.
mas eu lembro bem na primeira fase que a gente fazia isso, não só o nosso negócio hotelaria, mas todos os outros negócios tinham que reportar se era internacional para os Estados Unidos, para a Europa, se era nacional para o presidente, para o CEO, o forecast quase que diariamente, para poder tomar decisões muito mais claras. Acho que nós voltamos a esse momento e, pelo menos eu vejo conversando com amigos e até mesmo na minha realidade, a gente tem traçado cenários, né, principalmente de break-even, como chegar a um break-even dentro de um cenário X, Y, Z, para pelo menos apresentar ao investidor algo que ele não possa perder dinheiro. E, se possível, ganhar dinheiro, melhor ainda dentro dessa segunda onda de Covid, porque ainda é possível. Algumas praças, poucas ainda, têm reagido, ou têm tido ainda uma manutenção de ocupação, mas esse papel de montar cenários e acompanhar o forecast diário é necessário no mundo que a gente vive hoje. E aí, continuando nessa questão de incertezas, né, a gente tinha uma tarifa chamada não reembolsável, que, de certa forma, ela foi esquecida, né, durante algum tempo. Algumas empresas voltaram, eu vi algumas coisas se apresentando aí, né, algumas empresas hoteleiras colocando já essa tarifa de volta, mas com a realidade atual, com certeza, isso voltou a cair em desuso. E essa tarifa reembolsável, volta ou não volta, na opinião de vocês? Eu acho que volta, Jefferson, porque qual é a lógica, né, da tarifa não reembolsável, o objetivo dela, né? Geralmente o cliente tem acesso a uma oferta mais vantajosa em termos de preço, ou ele está comprando com mais antecedência, ou ele está comprando mais dias, enfim, do que o público em geral, né, que está comprando a tarifa que está aberta sem restrição. E por isso ele dá para o hotel a garantia de não cancelar, né? É uma troca aí, né, digamos aí, de benefícios. Então, eu acredito que volte, mas eu acredito que só vai voltar quando acabar esse clima total de insegurança, né, e de imprevisibilidade. Porque enquanto as pessoas não terem certeza de que elas efetivamente vão conseguir viajar quando elas pretendem, quando elas de repente fizeram uma reserva, enquanto elas não têm certeza, um nível maior de certeza de que vão conseguir viajar, e não por vontade própria, mas por N motivos aí de pandemia, elas não vão estar tranquilas de fazer uma reserva nessas condições. Então, o hotel que só vender nessas condições vai acabar perdendo venda. Então, eu acredito que não é vantagem, e por isso que os hotéis deixaram de fazer. Então, eu acredito que volta, mas eu acredito que volta de uma forma natural quando as coisas se normalizarem em termos de oferta e demanda, né? Legal. Guilherme? Eu acho que a tarifa não reembolsável, sem possibilidade de cancelamento, bem rígida, como a gente tinha, eu acho que ela volta, mas talvez para alguns períodos e hotéis. Eu tenho dúvidas se ela volta de forma permanente para todos os dias e como era antes, todos os dias e todos os hotéis. Pode ser que sim, mas assim, a gente já está, um ano a gente se acostumou com essa tarifa semi-flexível. Vamos dizer, você tem a tarifa flexível e você tem uma tarifa que você tem um desconto sobre ela e você tem que pré-pagar. O que antes era não cancelável, não reembolsável, agora você pode modificar ou você pode inclusive cancelar e ter o dinheiro de volta, se você faz isso até 5 dias antes, no nosso caso. O cliente durante um ano se acostumou com isso e a pandemia vai levar ainda mais um tempo, talvez ao longo desse ano se a gente olhar na frente, vão ser 2 anos e pouco que a gente se acostumou com isso. E tem vantagens sobre isso, né? Ela é uma tarifa que os clientes gostam, porque dá essa flexibilidade. É uma semi-flexibilidade, é menos restritiva. Eu acho que ela pode ficar. Eu acho que ela pode continuar num futuro, até substituindo a não reembolsável, ou também na prateleira, você tendo essa opção. Eu acho que para períodos como grandes feiras, ou um carnaval, um réveillon, períodos onde você sabe que você precisa ter uma garantia de que você vai ter essa receita, então você não pode trabalhar só com as tarifas canceláveis, elas vão existir sem dúvida, né?
Mas em períodos onde talvez não tenha a certeza de que você vai lotar, e você oferecer um desconto em troca de um pré-pagamento, mas que depois pode ser alterado lá na frente, mas o caixa continua com o hotel, pode ser uma opção interessante que venha para ficar assim. Acho que pode. Legal. Eu tenho visto muito isso também, nessa questão da não reembolsável, ou com prazo de cancelamento estabelecido ali, até 5 dias, 10 dias, com pré-pagamento, eu acho que também vai nessa linha, né? De que não é tão rígido, mas tem algumas condições ali que a pessoa tem que seguir e executar para ter uma condição especial. Eu acho que nesse aspecto a grande diferença fica sendo, se eu não for, eu perco meu dinheiro, ou se eu não for, eu posso, né, usar isso no futuro. Eu concordo com o Guilherme, eu acho que esse meio termo veio bem a calhar agora e tem chances de permanecer por muito tempo. Legal. Porque você retém o pagamento, depende de como você faz a tarifa, se você permite cancelamento e devolução do dinheiro ou só alteração. Se é um caso só de alteração, é uma possibilidade interessante para o cliente, que o hotel sabe que o cliente vem em outro momento. Né? Teu caixa está garantido. Recebeu antecipado. Exatamente. Você sabe que uma das últimas experiências, né, como gestor hoteleiro, quando a gente implantou o pagamento no cartão no site, né, de todas as reservas, isso foi muito favorável, né, porque normalmente o pessoal reclama, o financeiro, porque tem a taxa do cartão, mas houve um acúmulo, né, de recurso, né, uma antecipação de pagamentos, né, para as propriedades, mesmo propriedades corporativas, que foi muito vantajosa naquele momento, né, cresceu, né, pelo menos 10 a 15% em recebíveis antecipados comparado com anteriormente. Então, isso foi produtivo. Então, esse caminho, né, eu acho que é um caminho sem volta. Você paga antecipado, tem um benefício, né, pode cancelar até tal período, ou pode cancelar, e aí você tem algum reembolso lá na frente, ou um crédito, ou alguma coisa. Eu acho que vai depender de cada empresa definir quais são os seus critérios. Bom, gente, vamos falar de preço. Segundo o estudo da STR, né, a Europa caiu quase 60%, né, o preço, vamos dizer assim, pelo menos os hotéis mapeados pela STR. Na América do Sul foi 25%. E o FOB divulgou que foi 6% a queda do preço, né, médio no Brasil, nas quase 500 hotéis aí, vamos dizer assim, mapeados anualmente pelo FOB. Com tudo isso que a gente está vivendo de segunda onda, vocês acreditam que essas, vamos dizer assim, de certa forma, se a gente vê 6%, a gente conseguiu segurar o preço, numa média geral. Algumas cidades mais, outras menos, né? A gente vê que São Paulo, talvez, foi a que menos conseguiu segurar preço. Né? Eu tive cidades que conseguiram aumentar o preço no Covid, né? Sem ter restrição, sem reclamação do cliente. Vocês acham que nós vamos ter impacto com essa segunda onda nos preços? Vai cair mais que 6% com relação a 2020? Eu não diria vai cair mais que alguma coisa, porque, de novo, né, é sempre muito difícil fazer uma previsão assim muito certa num cenário tão volátil. Mas eu diria que depende muito de que segmento que a gente está olhando, né? Como você disse, eu tenho muitos clientes e muitos mercados que eu tenho acompanhado que têm, de lazer, obviamente, principalmente, que têm praticado tarifas até maiores do que estavam antes de Covid, né? Não tarifas abusivas, mas tarifas num bom nível ali né, em relação ao seu produto. E com essa queda brusca que dá e os cancelamentos que acontecem num lockdown, que é a situação que a gente está passando agora, eu acredito que é natural que caia um pouco o preço de venda, porque é a lei da oferta e demanda, né? Você tem uma oferta que é a mesma que estava vindo, mas de repente a demanda desaba. E aí você tem as duas situações, você tem a necessidade do hotel de ter um mínimo de receita e por isso ele sabe que vem menos demanda, então ele fala, vou ser um pouquinho mais agressivo aqui para ter um pouco mais dessa pequena fatia que vai vir, que vai começar a vir.
E também tem o lado do cliente, que cada vez que acontece isso, né, que somos nós todos como clientes, temos esse nível de incerteza, de instabilidade, de medo de viajar. Então, né, o preço acaba sendo também, a gente fica mais sensível ao preço também. A gente não vai comprar nada muito caro, a gente vai evitar gastar, porque também não sabe se tem estabilidade profissional e tudo mais. Então, eu acho que por esses motivos, eu acredito numa queda num primeiro momento de tarifa, depois, né, desses momentos de lockdown. Mas também acredito que, mesmo não acabando a pandemia, mesmo com nem tudo resolvido com a vacina, a gente possa ter uma situação de novo de normalização de diária, como aconteceu, né, na primeira fase aí da pandemia com os hotéis de lazer. Por que eu estou dizendo isso? Quem que se recuperou menos ou quem que caiu mais nas tarifas? Os hotéis negócios, os hotéis business, porque eles não tiveram essa demanda que os hotéis lazer tiveram, né? Então, eles tiveram que se manter num patamar um pouco abaixo do que vinham aplicando, porque vamos lembrar, antes de pandemia, esses hotéis flutuavam tarifa. Então, tinha momento de tarifa menor, tarifa média e tarifa alta. Depois de pandemia, ficou só no patamar médio-baixo, né? Porque a demanda sumiu. Então, não tem como. A oferta e demanda, eu acho que cai, sim. E para voltar ou para se recuperar, só a demanda vai nos dizer, né? Só a capacidade aí de compra de novo que vai nos dizer quando a gente volta a normalizar essa diária. Guilherme? Eu concordo com a Valéria. A gente viu até pelos dados também da STR, resorts aumentando o preço, mas quando a gente olha, resorts eu acho também hotéis menores no litoral, destinos fortes de lazer, conseguem ou tem potencial para isso. Agora, as grandes cidades, dependente de negócios, vai ser um desafio. E eu acho que é difícil evitar uma queda de preços. Né? Você falou bem, Jefferson, 6% que o FOB reportou é muito bom, né, em relação a outros lugares do mundo que a gente viu. Mas agora com uma segunda onda mais forte, que eu acho que não vai ser mais forte de fechamento de hotéis como a gente teve na primeira, mas prolonga a crise e o prolongamento, né, provoca uma estratégia de sobrevivência. Não vou chamar de desespero, mas de sobrevivência mesmo. E brigar com unhas e dentes pela pouca demanda que tem. Né? Então, eu acho que sim, os preços tendem a cair um pouco mais por uma guerra de preços, mas eu acho que isso de pior pode acontecer. E acho que é nossa responsabilidade como setor tentar, de alguma forma, evitar isso ao máximo, porque baixar o preço só vai alongar mais o tempo de recuperação, né? E talvez seja ainda pior para o caixa do hotel ou algo assim. Bom, é claro, tem que ser, como a gente falou, a gente está fazendo vários cenários, estudando muitas coisas, cada hotel é um caso, tem uma particularidade de contrato ou de mercado que tem que se ver, mas eu acho assim, como indústria, a gente vê, além dessa queda forte de ocupação, os preços caírem ainda mais, só vai demorar muito mais para recuperar. Isso que a gente viu em crises passadas, né? Primeiro despenca a ocupação, preço você tenta manter por um tempo, mas se a ocupação permanece baixa, vai cair os preços e depois vai recuperar primeiro a ocupação e depois só os preços, alongando esse tempo de recuperação. Mas eu acho que, assim, depois que isso passar, tal, a gente vai recuperar níveis de 2019 e até além. É uma questão de tempo, né? Mas eu acho que um futuro é promissor. Eu acho que a gente está numa indústria abençoada ainda de hospitalidade e tal. As pessoas querem viajar, não vão parar de viajar. O que ninguém sabe é quanto tempo isso vai levar. E aí tem que ter uma estratégia de sobreviver esse tempo para cruzar esse tempo com saúde financeira. Esse é o desafio, eu acho. Eu acho que a gente sempre fala isso, né? Quando a gente está conversando aí num grupo de amigos, que é o momento de baixar a vela, né? E passar, atravessar, né? Tentando ter o mínimo de perdas possíveis, tentando não depreciar o preço, tentando ter o seu market share, né? Às vezes é difícil segurar o ímpeto do investidor e do gerente geral
né, no sentido de, não, eu quero mais 2, 3% daquele concorrente, então vamos baixar, né, R$ 5, R$ 10, aí quando você vê, você não teve aquele retorno de market share esperado, e ao mesmo tempo você vai ter que recuperar mais R$ 5 se comparado, né, com o mercado num futuro próximo, né? Exatamente. Exato. E a hotelaria, ela vai recuperar, claro, vai vamos dizer, se restabelecer e vai. Agora é a gente tentar passar rápido esse momento e começar a impulsionar, né? E vocês têm, como RMs, têm um papel importante de analisar esses cenários, impulsionar e culturalmente trabalhar a cabeça dos gestores. Bom, recuamos, agora temos que, né, ganhar mais dinheiro e estimular o crescimento, né? Não só do preço, mas de ações promocionais, de outras estratégias, de outros segmentos que possam até ser mais rentáveis proporcionalmente, né, para um gestor hoteleiro, né? Porque às vezes a gente só fica falando de hospedagem, mas RM é muito mais que isso, né? Eventos, né? Pegar aí os grandes resorts, o faturamento limpo que um evento traz, né? Em salas, em serviços contratados que tem imposto, tributação menor, ela é fantástica, né? Então, às vezes a gente se apegando só à ocupação, ou alimentos e bebidas, e você tem outras receitas aí que podem ser muito mais limpas e diretas para o hotel. Bom, gente, para a gente finalizar o nosso bate-papo, né, é sempre importante, eu sei que ninguém tem bola de cristal, ninguém aqui é médio, né? Se tivesse, estaríamos milionários, né, falando qual seria o futuro da hotelaria, mas eu queria perguntar para vocês, de toda a experiência que vocês já têm no mercado, cenários, crises, primeira onda, segunda onda que vocês estão vivendo agora, que dica que vocês dão para os hoteleiros, né, que podem ser aplicadas para melhor eles gerenciarem, né, os seus empreendimentos frente a esses desafios? Valéria? Eu acredito assim, eu acho, tem duas palavras que estão muito fortes na minha cabeça quando eu tenho pensado, né, sobre a hotelaria atual e todos esses desafios. Uma é resiliência. Eu acho que a gente tem que continuar cultivando essa resiliência, porque ainda vem mais um pouco de trabalho por aí, desse esforço aí de conseguir passar, e sobrevivência. E nesse aspecto de sobrevivência, eu queria voltar a esse ponto, inclusive, de precificação, que eu acho muito importante, porque não sei se vocês se lembram, quando aconteceu a primeira onda aí da pandemia, a gente viu no Brasil muitos, mas muitos profissionais mesmo, de RM, de vendas, falando sobre a questão, vamos tomar cuidado não baixar demais, porque baixar demais o preço não gera demanda. Né? Então, uma dica que eu daria hoje, que os hotéis podem exercitar, é o que o Guilherme falou, que é o cálculo da elasticidade da demanda. É perceber se quando eu baixo, e dependendo de quanto eu baixo, quanto que eu gero a mais de demanda. E se essa geração a mais de demanda compensa o desconto que eu dei, né? Porque às vezes não compensa e eu acabo perdendo dinheiro. Então, fazer exercícios e pontuais sobre isso, semana a semana, vai ajudar o hoteleiro a entender de que não adianta, de repente, ele fazer uma baixa brusca, porque ele não compensa isso. Então, é melhor ele ficar no patamar que ele está e ter menos custo e sobreviver a esse momento. Então, eu gostaria de, na minha dica, eu reservei isso, porque eu acho que foi muito produtivo, muita gente falar sobre isso, talvez eu quero acreditar que toda esses conselhos geraram aí, né, essa queda não tão brusca de área média de venda aí no Brasil. Então, eu acho que é o momento de lembrar disso, de não ir muito além nessa baixa de preço, porque você não gera demanda adicional e acaba só corroendo ali a tua margem, né? Acho que você falou bem, né? Ter a leitura, né, da elasticidade dessa demanda e quanto ela reage ao preço é importante. E outra coisa importante que muitos hoteleiros não sabem é qual o custo do apartamento ocupado, do apartamento vazio. Até hoje, né? Acho que você principalmente faz consultoria, né? Eu também que trabalho hoje, navego em hotéis independentes. Quando você faz essa pergunta, o cara faz aquela cara assim, né? E agora? O que eu respondo, né? Então, se você não sabe quanto custa apartamento vago ou ocupado, como que você vai precificar?
E né? aí Como você você está pode trabalhando meio às cegas, flexibilizar? né? Exatamente. E aí ele vai muito mais no caixa, né? Ou seja, se o caixa tá bom, ele tá feliz. Se o caixa não tá bom, ele não sabe nem analisar um DRE adequadamente. Então, a gente vive isso na hotelaria e eu sempre bato para qualquer curso que eu participo, converso com hoteleiro, principalmente independente, saiba os seus números, né? Seja por planilha de Excel, por PMS, Do né? papel. De qualquer jeito. Exatamente, papel de pão, mas tem os seus números, entenda o que é um DRE, por que é importante Claro. ter um DRE, é importante saber o custo do apartamento, porque é aí que você vai construir a melhor estratégia para o seu empreendimento. É uma boa dica, Valéria. Guilherme? Importantíssima dica, Valéria. Assim, cuidado com o seu preço e os impactos que tem ao você mexer com o seu preço, porque pode ser pior se você pensar em baixar. Então, cuidado. Essa análise que o Jefferson falou, considerando o seu custo operacional e a elasticidade da demanda em aceitar, né, essa redução de preço é fundamental fazer essa análise. Mas a minha dica é fácil dizer, mas muito difícil de aplicar. Eu tenho visto que a dica é pense em como rentabilizar qualquer metro quadrado investido no seu hotel, né? Pense em novos usos do espaço. Você tem quartos vazios, salas de evento, lobby vazio, né? E existem segmentos ainda não explorados pelos hotéis, ou pouco explorados, pouco valorizados. Então pense em novos produtos, novos usos, como rentabilizar esse espaço que hoje está mais ocioso do que nunca. E depois de explorar esse segmento, essas oportunidades, cuide muito bem da comunicação e da distribuição disso, para chegar até o cliente, né? Para o cliente te encontrar, saber que você tem uma oferta nova, uma oferta certa para ele e tal. Então, é pensar em novos usos e como você vai comercializar isso, como você vai propagar isso, comunicar e tudo mais. É isso. E existem muitos casos durante o Covid comprovados, né? A Cor tem casos de sucesso. Eu mesmo, operando alguns hotéis, tive casos de sucesso também. Acho que quase todo hoteleiro teve um ou outro caso de sucesso, né? Nessa exploração do metro quadrado. Acho que a gente tem que quebrar a nossa cabeça realmente de buscar alternativas, né? Vamos nas básicas, mas o day use, o coworking, co-living, hospital, entendeu? E assim vai, né? Tem oportunidades mais fáceis, tem outras que talvez estejam aí, a gente não está enxergando agora, mas a gente tem que localmente olhar e ver onde você pode aproveitar isso. Eu brinco, né, que esses dias eu conversei com alguns clientes numa cidade do Nordeste, que a produção estava altíssima, os caras teve empresa lá de chinelos que bateu recorde de venda, né, no ano de 2020. Né? A fábrica está lá operando e o pessoal está viajando a trabalho, o pessoal de manutenção, assistência técnica, suporte, está viajando. Mas aí eu perguntei eu conversando com a menina, eu falei assim, mas estoque, onde que vocês guardam? Porque se você deixar, eu ponho lá num quarto de hotel para você guardar os estoques, né? Exagerando, mas brincadeiras à parte, numa dessas se pega, né? A pessoa fala, olha que eu nunca pensei nisso, a sala de eventos, coisa do gênero, isso, por quê? novos usos, exatamente. Exatamente. Alugar o espaço para estoque, exatamente, é uma ideia. Porque se o cara está produzindo muito, às vezes a logística não está acontecendo como deveria, né? Just in time, pode ser uma zona de E não tem espaço, oportunidade. né? Um espaço pontual ali para deixar, é verdade. Não tão rápido, né, para eles construírem. Então, eu dei esse exemplo para me dar risada, falando, eu nunca pensei nisso. Mas é que eu falo, que às vezes aquilo me apareceu na cabeça naquele momento de jogar essa oportunidade. Mas devem existir milhares de coisas que a gente não enxerga e que estão ali pipocando na praça, na cidade, na região, e que às vezes a gente não consegue entender. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso evento, 45 minutinhos, né, just in time, né, dentro da nossa programação. Valéria, obrigado pelo seu tempo, né, diretamente aí do interior do Paraná, cidade maravilhosa que você mora e, né, outra qualidade de vida. Guilherme, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você está a mil aí com todas essas responsabilidades da América do Sul,
né? A gente, né, acompanha o trabalho indiretamente por operar alguns hotéis da Accor, então sei de todo esforço e trabalho que vocês estão tendo aí para dar suporte aos investidores. Eu que Obrigado. agradeço, é um prazer. E nós vamos explorar cada vez mais o conhecimento de vocês, né, nesses momentos de podcast, para falar de um tema, para discutir um assunto, que eu acho que essa é a nossa obrigação, né? Fazer com que o mercado evolua, fazer com que o mercado cada vez mais se profissionalize, e assim todos nós, né, temos mundos melhores, né, como profissionais, né? Eu lembro muito que, eu vou contar uma experiência que uma vez eu cheguei para o Bonadona, né, que foi um CEO da Accor, e falei assim, nossa, eu gostaria de dar aula, eu posso dar aula num curso XYZ, né, que vai tomar em meia hora do horário de trabalho? Ele falou, vai, porque quanto mais a gente profissionalizar o mercado, mais a própria Accor vai se beneficiar, seja com o profissional que está se formando, seja com o mercado mais profissional. Então, talvez esse seja o nosso grande desafio, né? Cada vez mais profissionalizar o mercado, porque concomitantemente a gente ganha com isso, né? Gente, nos vemos em breve, mais um Degusta, né, que é uma pitada de conhecimento na Escola para Resultados. Obrigado, gente. Obrigada, um abraço. Uma boa tarde para quem estiver ouvindo, ou uma boa noite para quem estiver ouvindo no seu horário. Abraço, até mais. Obrigado a todos. Tchau.